Bom dia a todos vocês, meus amigos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui reunidos através do amor de Deus, da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, para falarmos sobre o seu Evangelho. Vamos fazer a leitura do livro Jesus no seu dia a dia, do médium Aguinaldo Paviani, pelo Espírito de José de Moraes, capítulo 3, Quem é Jesus? A caminhada é sua, porém Jesus deverá nortear-lhe os passos. Você comanda a embarcação da vida, entretanto Jesus deverá ser a bússola. Você até tem o direito de tentar atalhos, mas Jesus é o caminho seguro. Quem é Jesus? Talvez ainda não tenhamos meditado, como deveríamos, sobre esta questão. Muitos o consideram um herói e o admiram. Alguns o consideram um benfeitor e o amam. Outros o consideram um anjo e o adoram. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus. Mas a proposta urgente, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil, sê-lo de fato que é difícil. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria. Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria. Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria. Pode alguém alegar que não é Jesus, mas se ele é o modelo, que nos resta se não imitá-lo? Afinal, sendo Jesus este modelo, é justo amá-lo, é melhor ainda copiá-lo. Sempre que a gente estiver numa situação difícil, o pensamento é: o que Jesus faria? E aí, de alguma maneira, na nossa pequenez, tentar imitar Jesus. Lógico que a sua grandiosidade a gente não alcança, mas a vontade de estar próximos de Jesus é maior. Acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, trazendo para esse ambiente, para dentro de cada um de nós, o pensamento voltado ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadores desta casa, os verdadeiros dirigentes desse trabalho espiritual, desse trabalho na casa espírita. Vamos pedir a Deus, nosso Pai amantíssimo, que multiplique em nossos corações o amor e o desejo da paz. Que em nossos pensamentos não passem senão a lembrança de momentos felizes e de situações enternecedoras que acalmam e refrigeram a nossa alma e o nosso coração. Mandemos ao mundo nesse momento todas as nossas boas vibrações de paz. Que os anjos do Senhor, que os bons espíritos possam carregar até aquela zona obscura nesse momento de maus fluidos, de miasmas, de formas e pensamentos, e que de alguma forma esses espíritos e os nossos fluidos, os nossos pensamentos unificados, levem a luz, para que de alguma forma esses anjos que trabalham junto ao nosso Mestre Jesus, que toma conta de todo o nosso orbe, possa colocar na cabeça de cada homem que nesse momento pensa em vingança, em ódio, a única vontade mínima de entendimento e de ajuste. Que esses pobres que choram, que sofrem, sejam amparados. Que os amigos que voltaram à pátria espiritual em tão momento difícil sejam amparados e acolhidos pela espiritualidade. Que Deus faça da sua vontade o amor e a compreensão de todos. Que assim seja, graças a Deus. Nossa palestra de hoje, para o nosso irmão, querido trabalhador da casa, Julião. Queridos irmãos, bom dia. É grande a nossa satisfação de mais uma vez estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, em nome dessa doutrina maravilhosa. E como aqui nada é muito combinado, até na abertura da lição que se faz, que antecede a palestra, até em virtude de tudo que está acontecendo no mundo hoje, o tema é escândalo. E como não dizer que o que está acontecendo no nosso mundo hoje é um grande escândalo, que sirva de aprendizado para nós. E o Kiko trouxe muito bem a palavra
Mestre Jesus nessa lição maravilhosa, porque é exatamente baseado nos ensinos, naquilo que é trazido em algumas pontuações específicas que o Mestre faz para nós, que nós iremos buscar a compreensão e o significado do escândalo. Se nós fôssemos olhar para a nossa sociedade hoje, infelizmente, nós vemos que a necessidade do escândalo para a compreensão de muitas coisas que nos acontecem ainda se faz necessário. E esse se fazer necessário, nós ainda talvez não tenhamos entendido muito bem. Porque quando há um escândalo praticado por nós, em que nós somos os réus, ou praticados de nós para alguém, é muito comum que, na maioria das vezes, nós sempre nos colocamos no papel de vítima. Mas vamos buscar entender todos esses aspectos do escândalo sob o olhar evangélico que a lição nos traz. E para iniciarmos e compreendermos da melhor forma, vamos, sempre nos baseando no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos buscar a compreensão de onde exatamente está essa passagem, para que a partir daí nós busquemos, sempre que for necessário, compreender que existem os meios de nós refletirmos diante da lição que o Mestre nos trouxe. O capítulo é o 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os puros de coração. E o item específico que nós olharemos é os itens que vão de 1 a 11, que fala sobre escândalo. E vejam que interessante. Quando nós falamos de escândalo, normalmente nós generalizamos. Hoje em dia, qualquer coisa, infelizmente, pela banalização da palavra, é escândalo. Qualquer coisa. O trato com alguém, ir contra a ideia do outro, porque escandalizar-se é simplesmente não concordar com aquilo que o outro tem como acepção de vida. Isso já pode ser um escândalo. E o grande objetivo para nós é buscar nessa lição trazida alguns pontos específicos que nos vão clarear o entendimento. Causas provocadas ou que provocamos, as consequências, os meios para ressarcir isso que nós provocamos. Entendendo sempre que o amor do Divino Mestre, o amor de Deus para conosco, é o que não tem limite. Mas nós ainda não compreendemos o quanto. Porque se já houvéssemos compreendido tudo isso e colocássemos em prática, além da oração, como a própria palavra diz, oração mais ação. Porque se não houver da nossa parte a ação, simplesmente pedir, mas não agir, nós não vamos conquistar o caminho devido. E eu gostaria de iniciar, para que nós pudéssemos entender, justamente utilizando uma passagem em que o Mestre traz inúmeras lições, mas vamos pegar dessa passagem alguns pontos para que possamos desenvolver o tema. E essa passagem nós vamos encontrar lá em João, capítulo 8. A mulher adúltera. E para compreender bem, essa passagem trarão alguns pontos em que faz com que nós raciocinemos em cima da consequência do ato praticado e em cima daquilo que a lei à época pedia para que se fizesse. O ato em si, como o próprio nome diz, era um escândalo. Pois bem, uma determinada turba, ou então um certo número de pessoas, se dirige ao mestre que estava em um determinado ponto,
Sabemos que o que eles queriam ali era testar, provocar o mestre, tendo em vista que tudo aquilo que o mestre trazia, que colaborava, aonde muitos já o acompanhavam em suas ideias, incomodavam a muitos, mesmo aqueles que se diziam doutores da lei. Pois bem, ao se aproximar do mestre, esse pequeno grupo, que já estavam pronto a executar o que a lei determinava, com pedras nas mãos, para apedrejar aquela mulher, chegam próximo ao mestre e dizem para ele: mestre, essa mulher cometeu um adultério. E como os ensinos nos trazem, o que nós devemos fazer com ela, mestre? Sabemos muito bem que o mestre tinha totais condições de já entender a verdadeira intenção daquele grupo, do que eles queriam. O mestre calmamente olha para aquele grupo, olha para a mulher, dirigindo a palavra, pois a ansiedade daqueles que acompanhavam o mestre, mas a intenção daqueles que haviam de provocar uma atitude errônea para que ele fosse preso, torna o ambiente um local muito silencioso. Calmamente o mestre disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Para aqueles que seguiam o mestre, já sabiam que as suas colocações sempre vinham com uma imensidão de amor envolvido em cada palavra que ele disse. Mas os outros que queriam tentá-lo se sentiram sem chão. O que nós vamos fazer, já que ele não foi contra os ensinos, ele não pregou nada contra, simplesmente colocou: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Fiquem à vontade, tomem a atitude que vocês quiserem tomar. De maneira tranquila, calma, foram soltando cada um a pedra no chão e foram saindo. Até que ficou naquele ambiente a mulher ao solo e o mestre. Mulher, onde estão aqueles que a acusam? Ela, imaginemos como estava, já prestes a sofrer uma sentença. Ela olha à sua volta e não vê ninguém. Aqueles que a acusam não estão mais aqui. Eu também não a julgo, não a acuso. Vá e não peques mais. Podemos pensar aí algumas coisas que são pontuais para o que nós vamos buscar a compreensão. A responsabilidade do ato cometido e a consequência. Quando o mestre diz: vá e não peques mais, não significa que de alguma forma não haverá de haver um ressarcimento do ato. Aqueles que saíram tocados na sua consciência perceberam que o ato a se cometer traz o que nós entendemos que seja um círculo vicioso, aonde nós, infelizmente, ainda nos encontramos. Qual é esse círculo vicioso? Justiça e injustiça. É engraçado porque, se ali para eles era um ato de justiça o cumprimento da lei, tirar a vida de alguém, até conforme os mandamentos, não seria uma injustiça? Vamos partir daí para nós entendermos o lado evangélico daquilo que a lição nos traz. Entendendo também que existe uma outra palavra que é muito importante, que foi naquele ato mostrada de maneira muito clara: o perdão do ato, mas não o aliviar da consequência do ato, que cabe à individualidade ressarcir. No livro dos Espíritos tem uma questão que vai falar sobre isso e nos aclara bastante, que é a questão de número 764. Nos diversos questionamentos que o nosso querido codificador faz e o Espírito da Verdade nos traz como esclarecimento, cita exatamente a condição do
perdoar. E nos traz o seguinte: Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? E nos é trazido a seguinte resposta: tomai tento. A pena de talião é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. É Ele quem aplica. Todo vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. E este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? Não foi isso que foi ensinado? Perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas de maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Ao declamarmos aquela maravilhosa oração ensinada pelo Mestre, não é sempre isso que nós fazemos? E como que ao declamar aquela maravilhosa oração, nós pegamos e utilizamos a nossa condição de juízes para decretar essa ou aquela sentença? Cabe a nós este raciocínio. E o que diz para nós o lado evangélico dessa lição? O lado evangélico nos traz o seguinte: no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência do outro, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aí nós podemos pensar várias palavras, para compreender. De maneira geral, várias coisas podem ser. Mas aqui nós vamos trazer o lado moral para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Visto que a nossa condição de espíritos encarnados, nós vamos sempre estar caminhando na evolução moral e intelectual. Infelizmente, nem sempre uma acompanha a outra, é o que nós estamos vendo hoje no mundo. Embora com tanta tecnologia, com tanta inteligência no mundo, com tanto que se faz, ainda vemos o olho por olho, dente por dente, reinar na nossa sociedade. E existe uma outra passagem, agora trazida por um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que vai também entrar no mérito aqui dos esclarecimentos para nós hoje. Esse livro, que fala também desse processo de resgate que nós somos obrigados a cumprir quando causamos mal ao outro, vai trazer o seguinte: o livro é o livro Boa Nova e o capítulo é o capítulo 14, psicografado por Chico Xavier, através da orientação de Humberto de Campos. A causa do escândalo. Vejamos bem, para que nós possamos resgatar este escândalo, mais uma vez, Jesus entra em cena nos trazendo um esclarecimento maravilhoso. Ele estava junto a Nicodemos, trazendo essa condição e a repercussão que se causa quando nós cometemos esse ato com o outro. Quando nós cometemos esse ato, querendo ou não, em um determinado momento, nós teremos que ressarcir. Teremos que rever aquela atitude para com o outro. Para isso,
para que aconteça todo esse ciclo, uma coisa é de fundamental entendimento. Para que ele se concretize, terá que haver o perdão. Mas entendamos aqui o perdão de uma maneira mais ampla. É muito simples falar, eu perdoei fulano por ter feito algo para mim. Mas, e o auto-perdão? Uma vez cravado em nossa consciência a condição de que o entendimento que nós fizemos mal a alguém, é necessário que em um determinado momento, para que consigamos nos libertar desta condição, tenhamos que nos perdoar também. Porque enquanto não nos perdoarmos, nós continuaremos a cultivar o débito em nós. Aquele que está ao nosso lado, às vezes vítima do nosso ato, perdoou-nos e seguiu o seu caminho da evolução. E nós ficaremos ali estagnados. Aí é importante nós trazermos, à época, o significado dessa palavra, escândalo, que do grego se diz escandalon. E traz 3 aspectos muito importantes que irá nos servir aqui de orientação para que nós possamos começar a mudar em nós a nossa concepção do que é e o que devemos fazer. O primeiro significado da palavra escândalo, vindo lá do escandalon, do grego, significa armadilha. E por que armadilha? Porque toda vez que nós cometemos um erro com alguém, necessário será que nós reparemos esse erro. Ou seja, nós mesmos fizemos a nossa armadilha, que é o praticar e ter que ressarcir. Eu caí na armadilha. E nesse sentido, haverá momento exato, nessa ou em outra encarnação, que teremos que reaver a nossa vítima, aquele que nós cometemos um erro, e ressarcir isso. Em contrapartida, o segundo sentido, e vocês verão que faz todo sentido realmente, é que nós criamos um laço. Segundo sentido, laço. Nós criamos um vínculo com aquele que praticou ou que fomos vítimas. É estabelecido um laço. Porque enquanto não houver o ressarcimento, enquanto não houver o perdão, a prática do perdão referente ao ato, nós estaremos conectados a esse indivíduo. E o terceiro sentido, muito utilizado, inclusive por nossos irmãos evangélicos, tropeço, ou pedra de tropeço. Uma vez cometendo um ato que nós escandalizamos, prejudicamos o outro, nós tropeçamos naquilo que é a nossa jornada natural, o nosso caminho, a nossa evolução. Ou seja, estamos caminhando, praticamos um ato errôneo, tropeçamos. Ao que a doutrina espírita nos deixa muito claro, nos orienta nesse sentido, de que nós podemos até ficarmos durante uma vida toda estagnados diante do conhecimento que adquirimos. Mas, em um dado momento, teremos que seguir em frente. E essa queda, ou a pedra de tropeço que nós caímos, isso pode durar dependendo da nossa condição de entendimento do ato, entendimento do efeito, consequência e a vontade de ressarcir, de perdoar. Pode durar quanto tempo? Um dia? Fez o mal para mim, fui lá, perdoei, vou seguir minha vida. 2, 3 anos? Uma vida? Séculos? Depende da nossa compreensão. Depende da nossa vontade. Daquilo que queremos para nós. Isso é muito importante. E uma outra passagem, também de um livro trazido por Chico, dessa vez orientado por André Luiz. O livro Libertação. No capítulo 1, Ministro Flaco,
ele fala da justiça e da injustiça, justamente para que nós entendamos que também, conforme diz Emmanuel, enquanto houver justiça e injustiça, nós estaremos nesse círculo vicioso. Mas a partir do momento que nós entendermos que ao invés de justiça e injustiça, nós começarmos a praticar amar ao outro como a si mesmo, não haverá mais a necessidade de justiça ou injustiça. Porque esse respeito que nós direcionamos ao outro, amando-o como o Mestre nos amou, e sendo recíproco, qual será a necessidade da justiça? Não haverá mais necessidade. Eu vou até pedir agora para o nosso querido irmão aqui, para ele fazer um fundo assim, para nós contarmos uma historinha, porque conto é sempre bom para a gente refletir e entender a importância das consequências, do perdoar, principalmente entender que os nossos atos refletem no outro coisas boas ou ruins. Então, para que não haja a condição de escandalizar o outro, é sempre bom a gente refletir, entender os esclarecimentos trazidos pelo Mestre. E hoje nós vamos escolher aqui uma historinha muito interessante, que é uma história que é trazida para nós no livro Almas em Desfile. Esse livro foi psicografado por Valdo Vieira através da orientação de Hilário Silva. E é uma historinha muito interessante, que nos faz refletir. A história é o médico e o fiscal. Esse fiscal aqui, entendamos, fiscal de trânsito. Talvez alguns se identifiquem. E a história traz em um dos personagens o doutor Militão. O doutor Militão era um médico, espírita convicto. Para ele não tinha hora, dia, para que qualquer um que dele necessitasse, ele fosse ao encontro. Certo dia, recebe ele uma ligação de uma senhora desesperada. Seu filho, passando muito mal, ela sem recursos nenhum para atender, até mesmo para levar a um hospital, consegue ligar para o Dr. Militão, que de pronto chama um amigo: olha, me auxilia, eu preciso socorrer uma criança. O Militão, então, juntamente com esse seu amigo, liga o carro e ele acelera o amigo. Olha, vai rápido, que a criança está passando muito mal. E ele acelera, não, está pouco ainda, acelera mais, vamos, que a criança está precisando. Nesse seu trajeto, um fiscal de trânsito vê aquele desespero, aquele carro em alta velocidade, vou atrás para abordar esse carro, sirene, aborda o carro. Um detalhezinho, esse fiscal estava com alguns problemas. E na hora de fazer a frenagem ali para a abordagem, ele se desequilibra e acaba batendo o carro. Desce mais furioso do que já estava em simplesmente fazer ali o cumprimento do seu ato de ofício. Bem, aborda os dois. Vocês estão loucos? Vocês não estão vendo que vocês podem causar um acidente? Aquela abordagem. Ao que o médico: olha, me desculpe, mas eu sou médico. Ah, é médico? É médico e não tem o conhecimento das leis de trânsito? Olha o que você está fazendo. Não, eu explico. Uma senhora precisou do meu auxílio e nós estamos indo rápido para lá para poder auxiliar essa criança. Ah, eu ia só multar, mas agora eu não vou multar não, vou levar vocês para a delegacia. O médico: clamo e solicito a compreensão do senhor. Se for o caso, vamos conosco, vamos lá. Eu vou mostrar para o senhor que estou falando a verdade. Eu não quero simplesmente sair de uma situação onde eu estou errado.
muito contrariado, ainda muito nervoso. Tá bom. Deixou ali com um comerciante próximo o seu veículo e foi junto com o médico e o amigo. Chegando no local, um local muito pobre, uma senhora estava à frente de um pequeno beco, onde o doutor Militão parou e, já acompanhando ela, agradecendo a Deus, levou-a até a sua casa. Entrou aquele corredor, um local simples, muito simples, barraco. Ele entrou e, de imediato, com a sua valise, foi lá, utilizou todo o seu conhecimento e os remédios que ele havia levado e conseguiu a tempo auxiliar aquela criança. Interessante. Quando ele olha para trás, ele vê o amigo e, logicamente, o fiscal que veio junto para conferir a veracidade dos fatos. Aí algo muito interessante aconteceu. Lembram do fiscal que estava exaltado, nervoso? Como todos nós, ele tinha a sua vida. E como todos nós, erros e acertos na vida. Mas qual não foi a surpresa que, ao olhar para aquela mulher e para aquela criança que aquele médico foi atender, ele percebeu que era a esposa que ele abandonou e o filho que estava prestes a morrer. Ali cabe a reflexão, cabe para nós aqui, entendermos qual seria o escândalo aí. Qual seria o ato a se ressarcir aí? Seria escândalo que o médico fez no intuito de salvar alguém? E o pai, que abandonou a própria sorte? A mulher e a criança. O que nós precisamos entender, conforme a lição nos traz, que os atos cometidos, de alguma forma, nós teremos sempre que ressarcir. A maneira que isso vai acontecer vai depender muito da condição em que ele foi feito, vai depender muito da dimensão em que se tomou, qual é o prejuízo que se causou. Se o doutor Militão não chega a tempo, qual seria o destino dessa criança? Quem é o responsável pela condição acontecida com essa criança? Tudo isso nos ensina e nos faz refletir sobre o que realmente é escândalo em nossas vidas. Mas isso é algo que não tem fim, como nós já citamos, é um círculo vicioso que não vai terminar? Não. Isso tem data e hora para terminar. Quando? Nós não temos essa informação. Mas sabemos que a nossa condição planetária, é o caminho que nós estamos tomando em relação à regeneração, começa por cada um de nós a não praticar o escândalo. Começa por cada um de nós a amar o outro como a si mesmo. Pois é da individualidade dentro da sociedade que se forma um contexto geral onde o amor recíproco reflete aos outros. Aí não havendo a necessidade desse círculo. E vamos ver que interessante. Por que o escândalo é necessário? Várias foram as lições já mencionadas aqui, naquilo que o mestre nos ensina. E o porquê ele ainda é necessário. Justamente pela nossa condição ainda da não prática, daquele ensinamento de que quando o mestre disse, eu não vim derrogar as leis, mas sim complementá-las. E quando ele coloca amar ao outro como a ti mesmo, como ele esclarece para Tiago, porque Tiago estava crente naquele momento que ele iria tirar um 10, quando ele fala para o mestre que havia compreendido os ensinamentos que ele havia passado para Nicodemos.
mas ele não compreendeu. Porque quando o mestre pergunta a ele, Tiago, que bom, você compreendeu? Então tá. O que devemos fazer para ressarcir dentro das leis divinas? E o Tiago, com aquele sorriso, compreendi, agora tira um 10. Olho por olho, dente por dente. E aí você olha para ele, mas até tu, Tiago, não compreendeste o último mandamento que eu vos deixei, que é amar o outro como a si mesmo? Ao fazer isso, não é mais necessário um círculo vicioso. Aí sim, não precisa ser assim. E não será sempre assim. Ainda depende de nós. Ainda depende de nós. E nós podemos. Independente de qual seja a nossa situação, independente dos nossos problemas, porque muitas vezes nós tomamos a decisão de, diante de uma dificuldade, tomar a pior atitude. Na hora nós nem percebemos. Esquecemos daquilo que nos é ensinado, esquecemos da palavra do Mestre, esquecemos que temos amigos, não recorremos a ninguém. Parece que nós pegamos e jogamos tudo para o alto. Aí nós somos vítimas do nosso próprio escândalo. O Mestre não deixa muito claro para nós. Podemos. Isso. E muito mais. Está em nossas mãos. Diante de tudo aquilo que já temos condições de conhecer do Evangelho, dos ensinos que o Mestre nos deixou, está na hora de nós despertarmos. Podemos fazer isso. Ainda dá tempo. Como a própria palavra aqui embaixo diz, nós temos o livre-arbítrio e podemos tudo. Como diz a palavra, a sementeira é livre, mas a colheita é certa. E o que nós queremos semear? O que nós vamos semear? Mais uma vez, está em nossas mãos. E buscando entendimento naquilo que o Evangelho traz referente ao ensino de hoje, olha que interessante. Não só mal que não importe e enfunece as consequências para o futuro. Uma só infração à lei divina que não traga sua punição na cota dos sofrimentos futuros. Kardec traz lá em céu e inferno. Ou seja, existem consequências. Existem consequências para os atos cometidos. Maus atos, a mal moral, mas também existe a consequência para os atos bons praticados. A escolha é nossa. O que nós vamos fazer? Não vamos escolher o melhor caminho? Ou pelo menos não estamos sendo instruídos para fazer o melhor caminho? Então que façamos. Está na hora de nós começarmos a fazer. Às vezes a gente pode entender de maneira errada, né? A tua mão é motivo de escândalo. A gente pode às vezes entender de maneira errada. Mas a tua mão são os nossos atos, aquilo que nós fazemos. Ao corrigir esses atos cometidos, não só com o outro, mas conosco, nós estamos mudando essa realidade. Nos diversos exemplos que o Mestre Jesus, até aproveitando para sair um pouquinho só, Mestre Jesus, o maior educador, lembrando que hoje é dia dos professores, o maior educador que o nosso orbe teve a oportunidade de conhecer e está tendo a oportunidade de seguir,
nos esclareceu muito bem os meios que nós temos de seguir adiantando-nos diante dos desafios. Os desafios são diversos, mas eles não são ruins. Eles são favoráveis ao nosso crescimento. Uma vez que nós começamos a olhar para os desafios que nós temos, dos mais diversos, em nossas vidas, que são para o nosso crescimento, nós começamos a entender o ensino do Mestre. Aí nós começamos a entender, opa, isso daqui não é para me diminuir, é para me enaltecer, é para que eu consiga passar por ele e seguir firme a minha jornada. E se possível, arrastarei quantos mais forem possíveis comigo. Isso que é importante. Façamos dessa pequena palavra, escândalo, não o motivo do nosso tropeço, mas o motivo de nossa ascensão. Está na hora de nós nos reerguermos diante de todos esses desafios e seguirmos firmes a nossa jornada. Pois é esse o verdadeiro intuito daquilo que a palavra do nosso Divino Mestre nos traz. Que possamos então, meus irmãos, diante de todo esse esclarecimento, trazido pelos diversos pontos em que o Mestre foi e é grande exemplo de orientação, guia, modelo, irmão, amigo, que nós possamos acalmar agora os nossos corações. Aquele que se sentir à vontade, cerre os olhos. Pense naquele seu problema agora, que para você tem sido o limite, que tem sido a condição de estagnação que você está vivendo. Pense nele agora. E rogando ao Mestre Jesus seu amor, sua compaixão, a sua alegria. Roguemos a Ele que esse problema possa, em sua essência, se dissipar, ou que a força que Ele nos transmite seja o combustível para que nós possamos nos reerguer. Olha que maravilhoso. Mestre querido, rogamos a Ti, no Seu excelso amor, me auxilia, me guia, me transforma, pois somente assim sei que em Ti e contigo conseguirei passar por qualquer desafio que vier à minha frente. Que tenhamos, meus irmãos, um domingo maravilhoso, que já começou de forma maravilhosa e que assim possamos nos conduzir até o nosso próximo encontro, no próximo domingo. Muita paz a todos. Graças a Deus.